o companheiro Tancredi. Ele é um dos coordenadores do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público Ceará e também presidente do Sinal, o sindicato dos funcionários, dos servidores do Banco Central, com uma grande experiência de luta em Brasília, no Congresso Nacional. Teve uma atuação muito forte na luta contra a reforma administrativa, contra o calote dos precatórios, e vai contribuir com o conhecimento dele, com a visão dele, da complexidade deste assunto, que nem todo mundo está acompanhando, entendendo a gravidade que é este arcabouço fiscal. Então, Tancredi, por gentileza, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui no Aeroporto Internacional de Fortaleza, nesse contato com os deputados federais, e o que leva as entidades do Fórum a buscar esse contato com os deputados federais para falar sobre arcabouço fiscal. Uma questão fundamental que a gente precisa destacar é que o projeto de arcabouço fiscal, a gente precisa dar o nome correto, é o teto de gastos. É o teto de gasto versão 2.0. Por quê? Ele vai substituir o teto de gastos implementado pelo governo Temer e vai dar continuidade a uma política, com um agravante. O primeiro projeto do teto de gasto, ele tinha um prazo determinado para a sua ação, para obter alguns resultados que entendiam como necessários para o país. Mas esse é eterno, é permanente, né? E ataca profundamente o serviço público, a prestação de serviço público para a sociedade e os servidores. E, em certo momento, propõe, inclusive, o congelamento salarial, sem levar em conta que a massa salarial, a despesa com o pessoal e seus encargos, que faz parte do orçamento, já está muito reduzido. Hoje nós temos o menor percentual do PIB, em participação do PIB, com despesa de pessoal, dos últimos 20 anos, pelo menos. Então não é possível que haja uma proposta encampada pelo governo, né, atual, que nós conseguimos tirar um governo totalmente contrário ao serviço público, né, um governo negacionista, e a gente trabalhou para fazer essa mudança, e agora qual é o retorno que a gente tem? Essa ameaça injustificável do novo arcabouço fiscal. Tem mais umas questões que são importantes. E a pressa? Por que essa pressa de não se discutir? Tem medo de discutir com a sociedade? É exatamente isso. É um projeto autoritário. Por quê? Primeira questão, não precisava ser apresentado agora. O prazo constitucional colocado pela própria emenda, né, chamada a PEC da transição, era para apresentar até o dia 31 de agosto, a ser apresentado ao Congresso Nacional. E agora já vai ser a votação amanhã. E por que o regime de urgência? Qual é a diferença para o trâmite normal? Porque não vai passar pelas comissões da Câmara, não vai passar pelas comissões no Senado, se aprovar também um regime de urgência lá, e assim não possibilita a participação popular, por exemplo, na formação de audiências públicas. Então o governo não quer o diálogo, o governo está proibindo que parlamentares da base dos partidos que apoiam o governo façam emendas ao projeto, né? Tá, segundo a mídia, né? Aí ninguém pode confirmar, não fiz esse levantamento, mas segundo a mídia, liberando dinheiro das emendas parlamentares, isso tudo leva para a nossa grande desconfiança. Se fosse um projeto bom, aliás, tudo que nós ouvimos dos nossos representantes que até o ano passado estavam na oposição, se fosse um projeto bom para a sociedade, qual seria o medo de apresentar para a sociedade? Por que não fazer a divulgação, o debate com a sociedade? Então não é bom, de forma nenhuma. Existe algo nesse projeto que a gente possa apoiar. Retirar serviço público, ameaçar não contratar servidores depois de 4 anos sem um concurso público. O quadro de servidores, eu acho que em todas as entidades sindicais aqui, nas categorias aqui representadas, por exemplo, eu trabalho no Banco Central, é o menor da história. Nós estamos há mais de 10 anos sem concurso público. Nós estamos com risco de RH, atrasando serviços que nós poderíamos estar entregando para a sociedade, mais serviços, melhor qualidade, e a gente não faz essa entrega, depois culpam o serviço público porque não tem nem reposição.
né? Nunca antes na história do Banco Central houve tão poucos servidores. E isso acontece na grande maioria dos órgãos, das autarquias, das universidades e tudo mais. Então, não prestar serviços de saúde, educação, segurança, na área de fiscalização, na área das políticas públicas como um todo, isso é prejuízo para o cidadão. Atacar o serviço público, atacar os servidores, é prejuízo para a sociedade por conseguinte. E só mais um detalhe, né? O que o relator fez e ganhou o apoio do governo foi trazer para o projeto mais uma situação da aplicabilidade dessas vedações que foram colocadas durante o governo Bolsonaro, numa reforma que foi feita na Constituição. Então já existem diversas limitações para que haja reajuste, haja concurso público, haja investimento público, já são suficientes, estão criando mais uma, sem a menor necessidade. O que o país precisa, na realidade, é de um arcabouço social, porque existe uma grande demanda que os últimos governos deixaram de atender, né, a demanda da sociedade por mais serviços, melhor qualidade, e agora nós vemos a continuidade. Apenas uma substituição do projeto, mas uma continuidade na sua ideologia, e isso nós não podemos aceitar, e por isso estamos hoje aqui pressionando os deputados pelo Ceará, que vão para Brasília votar, e nós queremos apoio às emendas que nós estamos apresentando. O serviço público não pode pagar